Bem-vindos à casa de Deus, bem-vindos à quarta profética, bem-vindo a um tempo de adoração, bem-vindo a um tempo de intercessão, bem-vindo ao ambiente do reino. Ao pessoal que está em casa, sejam bem-vindos também, no nome de Jesus, a nossa quarta profética. Hoje eu quero falar aqui a respeito daqueles que vêm depois de nós, os nossos filhos. A Bíblia Sagrada vai nos orientando e vai trazendo esperança para o nosso coração. Ontem eu estava orando e Deus me deu uma frase. E a frase que Deus me deu é essa: toda atitude de fé que temos está na garantia da palavra de Deus. Toda atitude de fé que você toma, você está na garantia da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a fé é um produto da palavra de Deus. Então, quando eu ajo pela fé, eu estou agindo com a garantia da palavra que gerou a fé. E Deus nos honra por causa da fé. A multiforme graça de Deus, ela mostrou para aquele homem, um paralítico, lá em João capítulo 5, que aquele método que ele estava esperando há 38 anos, esperando o mesmo método de cura. Jesus perguntou: você quer ficar curado desta enfermidade? Ele falou: eu quero, mas não tem ninguém que me coloca na água quando o anjo movimenta a água. Ele estava achando que ia ser igual aos outros, no mesmo método. Mas Jesus foi lá e falou assim: a multiforme graça, ela vai te curar diferente daquilo que você criou uma expectativa. Às vezes as pessoas estão frustradas porque elas criaram uma expectativa, um método, ela acha que vai ser naquele método. E Deus mostrou para ele naquele dia que não seria no mesmo método conforme as outras pessoas recebiam cura. Seria de forma diferente. Esta é a multiforme graça a qual nós pertencemos. Eu quero ler com você aqui Deuteronômio 30, versículo de número 19. Eu quero começar por aqui a nossa quarta profética, a nossa mensagem, que vai ser uma grande bênção. Irmãos, domingo nós começamos aqui a Escola da Cura. Os 5 domingos do mês de julho vai ser sobre cura, sobre a Escola da Cura, ministrando cura, ajudando pessoas a vencer, facilitando algumas coisas para as pessoas. E é uma oportunidade para que você possa vir, para você receber cura na alma, cura no corpo, cura espiritual. Nós estamos falando da multiforme graça, a maneira com que Deus ele trabalha de diversas formas. Eu comentei domingo aqui que o Mardoqueu, ele acreditava na multiforme graça. Esther estava lá dentro do reino. Ele falou para ela: diga para ela que se de todos ela se calar, o socorro e o livramento virá de outra parte. Mardoqueu sabia que Deus não faria só daquele jeito, ele podia fazer de outro. Diga: isto é a multiforme graça. Eu gosto disso. Deuteronômio 30, versículo 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto, lê comigo, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, hoje a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que interessante esta palavra. Eu sempre digo que não é só nós, é através de nós. Quem já entendeu isso?
Vida com propósito é isso. O sucesso tem a ver com você. A relevância tem a ver com você e com os outros. Então a relevância, Então Deus ele colocou aqui diante dos filhos de Israel. E ele colocou assim, ele diz assim: os céus e a terra hoje tomam por testemunha contra vós. E Deus ele falou: estou pegando o céu e a terra como testemunha de que eu tenho feito para você uma proposta de vida e de morte. Deus falou o seguinte: eu estou pegando o meu povo e estou fazendo para ele a proposta. Tem duas: a vida e a morte, as trevas e a luz, a coragem e o medo, a tristeza e a alegria, o dia e a noite, sempre o frio e o quente. Sempre existe a dualidade, sempre vai ser dualidade. E Deus falou o seguinte: hoje eu coloco diante de vocês a proposta, e vocês devem fazer uma escolha. E a escolha que eles iam fazer ia refletir aonde? Na descendência. Tudo o que nós fazemos vai refletir na nossa descendência. Quando Deus chamou Abraão, lá em capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e falou: venha para uma terra que eu te mostrarei, te abençoarei, te farei de uma grande nação, e tu serás uma bênção, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, mesmo ele tendo um cenário de infertilidade e já velho, ele creu. Ele fez a escolha. Foi feita uma proposta: vem, habita na terra que eu te mostrarei, e tu serás uma bênção. E Abraão obedeceu, ele aceitou a proposta. Diga comigo: Abraão aceitou a proposta. Teve luta? Teve. Mas a proposta de Deus nunca é uma proposta para a gente fracassar. Quantos creem nisso? Então Deus ele falou assim: eu pego o céu e a terra, coloco diante de vocês. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus falou: se você escolher a vida, a sua escolha não só vai te abençoar, mas vai abençoar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os seus tataranetos, os teus rebenta-netos e regaça-netos. Vai lá para trás. Ou seja, Deus ele estava chamando eles para que eles fizessem uma escolha que não era só para eles. Você entendeu como que é importante a nossa decisão? A nossa decisão tem a ver com os nossos filhos. A nossa decisão tem a ver com a nossa descendência. A nossa escolha vai refletir na vida deles. Então Deus ele falou: eu estou tomando o céu por testemunha. E ele estava dizendo o seguinte: se você escolher a vida, a sua descendência também vai colher da sua escolha. Ele colocou o céu como testemunha e a terra como testemunha, para dizer o seguinte: você céu, você terra é a minha testemunha. Se esse povo escolher a vida, a descendência deles vão desfrutar dessa escolha que eles fizeram. Irmão, se você escolheu a vida, a tua descendência está incluído nessa escolha. Se você escolheu a vida, eles vão desfrutar da atitude que você tomou e da escolha que você fez. Você não escolheu errado. Você pode ter luta, mas se você escolher certo, a tua escolha vai levar vida para a sua descendência. Por exemplo, o Davi se tornou rei, Deus não pediu para Davi fazer um templo.
Mas o Davi, ele olhou, quando ele se tornou rei, ele nem gastou muito dinheiro, irmãos. A Bíblia diz que o rei mandou fazer para ele de presente uma casa. Mandou carpinteiros, pedreiros e fizeram uma casa para ele, um palácio. Colheita, diga comigo, colheita. Davi estava desfrutando. Ele olha para a arca, ele olha para a casa, ou melhor, ele imagina, porque até então não tinha chegado a arca ainda, e ele falou assim: e a arca do meu Deus debaixo de cortina. E aquele dia ele escolheu fazer um templo para Deus. Ele não fez, mas a descendência dele fez. Mas a escolha foi dele. Então a nossa escolha está refletindo nos nossos filhos. Eles estão debaixo de uma cobertura de vida, porque nós escolhemos a vida. Nós escolhemos Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Se nós escolhemos Jesus, nós escolhemos a palavra, nós escolhemos a verdade e nós escolhemos a vida. Isso reflete na nossa descendência. O Salmo 112, a Bíblia Sagrada diz, eu sempre cito, vamos ler, menino, Salmo 112, a partir do versículo de número 1, você vai aprender conosco aqui esta maravilha. Salmo 112. O Antônio já tá querendo hoje me deixar no escuro mesmo, né? Antes da hora. Ô, sonoplasta, você tá... Salmo 112, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto, irmão. Eu amo esse salmo aqui. Vamos ler. Vamos lá, sonoplasta. Louvai ao Senhor. Lê comigo, gente. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Diga, tem que ter temor. Em que seus mandamentos têm grande prazer. Diga outra coisa. Tem que ter prazer no mandamento. A gente não pode vir na igreja só porque tem música, tem pessoas. A gente tem que vir na igreja porque a gente tem prazer no mandamento. O mandamento é tão importante que quando Deus mandou fazer a arca da aliança, dentro da arca foram colocadas as pedras dos 10 mandamentos. Significa dizer, quer ter a minha presença, tem que ter meus mandamentos. Os mandamentos de Deus é a presença de Deus em nós. Então, se nós tivermos prazer no mandamento, ter prazer no mandamento, pessoal, é a gente ter sede. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que têm sede, que têm fome e sede de justiça. Então eu preciso ter prazer no mandamento. Tem que fazer falta para mim o dia que eu não venho na igreja. Tem que fazer falta para mim o dia que eu não oro. Porque o mandamento, nós precisamos ter prazer nele. Se nós sentimos falta o dia que nós não viemos ao culto, é porque nós temos prazer no mandamento. Poxa, fez falta. Quem sente falta? Amém. Esta falta que você sente é o prazer que você tem em aprender de Deus. Ele diz assim, pode passar. Se você temer a Deus e ter grande prazer no mandamento dele, então nós já descobrimos a primeira coisa. A primeira coisa qual é, gente? Qual é a primeira coisa? Escolher a vida. Diga comigo, escolher a vida. É a primeira coisa que vai refletir na sua descendência. Qual é a segunda coisa? Temor e prazer no mandamento. Se eu tiver prazer no mandamento
e tiver temor, o que vai acontecer? Vamos ler. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. A nossa escolha, ela reflete na descendência. Não é só comigo e não é só com você, irmão. É com os nossos filhos. Você quer ter um filho que te dá trabalho, ou você quer ter um filho que ora? Um filho que crê? Um filho cheio do Espírito Santo? Um filho sacerdote? E quando eu falo sacerdote, eu não falo do sacerdócio específico, que é ser um pastor, pode até ser, mas ser sacerdote do entendimento. Você já orou pelas suas noras, que nem tem ainda? Você já orou pelos seus genros, que ainda você não tem? Já começa a orar, porque você escolheu a vida. E se você escolheu a vida, a tua descendência desfruta desta vida. Eles vão casar no futuro. Já vai abençoando, para não cair em laço, para não trazer nora ruim para você, e nem genro. Vá orando para que eles sejam bênção. Diga: a minha escolha reflete neles. Diga: eu escolhi a vida, eu escolhi temer, eu escolhi ter prazer no mandamento. Diga: a minha descendência, pela minha escolha, será poderosa na terra. Isso aqui é uma palavra liberada para nós que cremos. Aqui tem um testemunho, Provérbios 17, versículo 6. Esse aqui é um testemunho pessoal meu. Provérbios 17, 6. Vamos lá. Provérbios 17, versículo 6. Lê comigo. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Vamos ler de novo? Em voz alta. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Quando eu li isso daqui, e eu e a minha esposa, nós não tínhamos filho. E ela estava fazendo um tratamento. E eu também, porque eu tinha que tirar o sangue, fazer uma vacina e aplicar nela. Mas antes da gente começar esse processo, ela engravidava e perdia. E a gente desejava ter um filho. Um dia Deus falou comigo isso aqui: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Quando eu ouvi esta palavra, o meu coração se alegrou. E eu disse para minha esposa: nós vamos ter um filho. Eu lembro até hoje, até um lugar que eu estava passando, quando esta palavra veio de novo no meu coração. A alegria dos velhos são os filhos dos filhos. Deus falou no meu coração. Quando eu ouvi esta palavra, veio uma alegria: eu vou ter um filho. Aí, meu irmão, eu desprezei todo o cenário que existia, de impossibilidade, de perda. Eu fiquei numa garantia desta palavra. Essa palavra me deu uma alegria tão grande, e eu fiquei com esta palavra, e eu disse, aquele dia em diante, eu sabia que Deus ia me dar um filho, mas Ele foi tão bom que me deu 2. Sabe por quê? Porque é mais do que você pede. Recebe isso. É mais do que você imagina. Segundo o poder que opera em nós, a palavra é ministrada para trazer alegria, trazer fé,
para que nós possamos agir pela fé, e quando você age pela fé, você age na garantia da palavra, porque a fé é um produto da palavra. Tudo que você fizer com fé vai ter a garantia da palavra de Deus. Deus está lá, meu irmão. Se você agiu pela fé, Deus está lá. Tem anjos lá, tem recursos espirituais lá, tem agenda do reino lá, se você agiu pela fé. Então você vê aqui que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Agora, os filhos, nenhum velho quer sofrer com os filhos. Meu pai está com 82 anos. Esse dia eu falei com ele, sempre falo toda semana, chamo de vídeo, e falo: pai, você já agradeceu a Deus? Nenhum filho te dá problema, nenhum filho te dá dor de cabeça. As lutas que eu passo, pessoal, meu pai não sabe, minha mãe não sabe. Quando eles perguntam como que vai, filho, eu falo: tudo vai bem. Como que vai, filho? Pai, você precisa orar por mim hoje, que eu estou precisando de uma bênção. É assim que funciona. Eu falei: pai, você já viu meus vídeos aí? Aproveita que você tem um filho sacerdote. Ninguém, nem um pai, ele quer que os seus filhos o decepcionem. Pastor, mas eu tenho um filho que está me dando luta. Continue exercendo o sacerdócio. Se você escolheu a vida, a palavra está garantindo que a sua descendência vai desfrutar desta vida. Ainda que o cenário seja contrário, a tua descendência vai desfrutar desta vida que você escolheu. O que você não pode fazer é desistir da vida que reflete neles. Porque o que Deus garante é que a sua escolha da vida, quando você escolhe a vida, você tem a testemunha do céu. O céu é testemunha, a terra é testemunha. Deus colocou testemunha para dizer: eu estou colocando a terra e o céu de testemunha para garantir a minha palavra. Eu garanto a minha palavra e ainda estou colocando testemunha. Ou seja, quando eu coloco testemunha, eu estou garantindo duas vezes. Deus está garantindo a palavra dele mais de uma vez quando ele coloca testemunha. Ele fala: eu garanto e garanto. Eu garanto e garanto. Se você escolheu a vida, não desista da vida, porque se você desistir da vida, vai refletir na sua descendência. Mas se você continuar caminhando na vida, vai refletir também. Não desista, continue lutando, não importa o cenário. Deus tem uma agenda com você e com a sua descendência. Deus tem uma agenda com você e com a sua descendência. E não é só com a sua descendência não, porque a Bíblia diz também no Provérbios que lemos aqui esse Provérbios: e a glória dos filhos são seus pais. Filhos, vocês também, olha só, os seus pais têm que ser uma bênção para você. Ah, meu pai só me decepcionou, mas a Bíblia manda honrar do mesmo jeito. Honra teu pai. Pai, me abençoa. Mas meu pai, pastor, manda ele te abençoar. Pai, põe a mão na minha cabeça. Exerça o sacerdócio sobre mim, pai. Eu quero uma benção. Põe a mão aqui. Estou precisando fechar grandes negócios, pai. Me dá uma benção aqui. Mãe, estou precisando fazer um negócio. Mãe, põe a benção aqui. Isso é o entendimento, irmão, submissão à autoridade da paternidade. Existe um poder sobre isso. Amém? Amém. Olha que interessante o Isaías 54, versículo 13. A gente vai comentando e vai aprendendo aqui, irmãos. Amém? Amém. Quem escolheu a vida aí? Amém. Diga: minha descendência vai desfrutar dessa escolha. Diga: é a garantia. De quem? De quem? Da palavra. Da palavra. Isaías 54, versículo 13. Vamos ler?
porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará com que sejam habitadas as cidades assoladas. Deus está dizendo aqui, prometendo para o povo dele, que vai transbordar para a direita e transbordar para a esquerda, e a descendência vai possuir os gentios. Deus está falando, a sua descendência vai dominar, a sua descendência estará à frente. Ele está dizendo aqui, os gentios são aqueles que não têm entendimento. Os gentios eram aqueles que não tinham conhecimento da cultura judaica, ou seja, aqueles que não estavam sobre a promessa. Deus estava dizendo, os que têm a promessa vai possuir sobre os gentios. Deus está dizendo o seguinte, os que têm a promessa vai ter vantagem. Se você tem a promessa, você não vai ficar em desvantagem. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Olha que interessante isso daqui que nós vamos ler em Gálatas capítulo 3 agora. Vamos lá. Gálatas capítulo 3. Versículo de número 7. Você lembra que o que Deus falou para Abraão? Abraão, tu e a tua descendência. Ele promete para Abraão, promete para a descendência de Abraão, grandes bênçãos, mesmo Abraão não tendo ninguém. O que Deus estava fazendo? Chamando a existência. Isso é o que, gente? Isso é o que? Fé. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Então Deus fala assim, essa terra que você está, Abraão, eu darei a ti e a tua descendência. Então Deus estava falando para ele que ele teria algo, mas ele olhava para o lado e não tinha, olhava para trás não tinha, olhava para frente e não tinha. Ele só tinha uma palavra. Então diga, ele tinha a garantia. Talvez é tudo que você tem hoje, irmão. Você precisa e não tem. Você olha no banco, não tem. Você olha para o lado, não tem. Você olha para frente, não tem. Você olha para o amigo, não tem. Mas você tem uma palavra liberada para a sua vida. É esta palavra que vai gerar. É esta palavra que vai romper. É esta palavra que vai abençoar a sua vida. Olha aí. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos ler. Sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Quem está na fé aqui? Você é filho de Abraão. A promessa que Deus falou assim, Abraão, sai daqui, da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando, Abraão, eu estou te chamando aqui, você vai se tornar o pai da fé, e aqueles que aceitarem a fé são teus filhos. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Funciona, irmão. Está valendo a aliança que Deus fez com Abraão. Eu sou filho de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu estou debaixo desta promessa. Abraão, sai da tua parentela e tu serás uma bênção, e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus chamou Abraão, liberou esta palavra sobre a vida dele. Então esta palavra está liberada sobre nós, porque nós somos filhos de Abraão. Qual é o nome do teu pai? Abraão. Mas não é fulano, não, é Abraão. Eu tenho 2. Pode falar. Quem é da fé? Qual é o nome do teu pai, Nilton? Abraão. Rapaz, que maravilha. Abraão.
Meu também. Mas você nem parece judeu. Não pareço não. Mas sou filho de Abraão. Quem é da fé é filho de Abraão. Então, todas as promessas liberadas sobre Abraão funcionam em mim. Porque a escolha de Abraão reflete na descendência dele. Você não é só um frequentador de igreja. Você não é uma pessoa que gosta dos hinos. Você é filho de Abraão. Ah, mas não é filho de Deus? Claro, de Deus, é a paternidade espiritual. Mas você também tem paternidade espiritual de Abraão, do pai da fé, porque aquele não é o que estou dizendo não. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. A escolha de Abraão nos abençoou, irmãos. Carregamos sobre nós as bênçãos que foram liberadas sobre ele. Agora isto é se eu creio. Alguém crê nisso? Vamos terminar, porque as horas já não nos esperam mais. Meu Deus do céu. Gálatas 3:29. Lá no versículo 29 agora, ministro. Vamos lá. Gálatas 3:20. Lê comigo, gente. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Precisa explicar mais alguma coisa? Não precisa, está escrito. Se você é de Cristo, então você é a descendência de Abraão. Quando você aceitou Jesus, você escolheu a vida. O céu e a terra se tornou testemunha. E a sua escolha reflete na sua descendência. Então a sua escolha faz com que os seus filhos participem desta promessa. Você passa a ser descendência de Abraão. Mas olha o que está escrito ali. E se você é descendência de Abraão, então agora você é herdeiro conforme a promessa. A promessa está valendo para a gente também. Funcionou com Abraão, funciona para a gente. Funciona, irmãos. Funcionou para Abraão, ele não tinha filho, era velho. A mulher dele era velha. Se fosse nos dias de hoje, gente, ia entrar para o Guinness. O homem mais velho da terra e a mulher mais velha tem um filho com 100 anos de idade. Aí ia dar aqueles comentários. É como que Abraão vai brincar com o menino já nessa idade, só o pó. Velho demais. E Sara também muito velha. Abraão não estava nem aí, meu irmão. Ele estava vivendo uma promessa. Não existe limite para viver uma promessa, irmão. Escolha a vida. Obedeça. Mas olha que interessante aqui. Diga assim comigo. Não basta saber disso. Não basta saber que Abraão é meu pai. Qual é o nome do seu pai, Caio? Tá vendo? Você não estava no culto, né? Qual é o nome do seu pai? Pode falar. Newton. Meu pai é Newton. Então, gente, para a gente rir um pouco, né? Engraçado. Olha que interessante isso. Não adianta ser descendência de Abraão e ter Abraão como pai, irmãos. Se a gente crê, a gente tem que agir como a gente crê. Você quer ver isso? Agora eu termino mesmo. Agora, né, menino? Vamos lá. João capítulo 8. Diga assim, Caio. Eu tenho 2 pais. Newton. Pode falar. Diga Newton e Abraão.
Pronto. Rapaz, Abraão ficou. Pronto, prendeu. João 8,39. Então agora a gente já sabe que a nossa escolha influencia na nossa descendência. A gente já sabe que o temor influencia na nossa descendência. O prazer no mandamento influencia na nossa descendência. Agora você já sabe que você é descendência de Abraão. Agora você já sabe que você é herdeiro da promessa, porque você é descendência de Abraão. Por isso que a gente canta: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Por causa disso. Lê comigo. E responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão, hein? Pode acender aí. Pode acender o sonoplasta. O meu pai falou para Jesus, os meninos falaram: meu pai é Abraão. Olha lá, eles falavam também isso aí. Não é errado falar, eles falavam: o meu pai é Abraão. Vamos lá, sonoplasta. E Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Olha o sonoplasta. Aí, sonoplasta. E Jesus então falou o seguinte: se vocês realmente fossem filhos de Abraão, a atitude de vocês mostra que vocês são filhos de Abraão. Então não adianta ter a promessa, não adianta ter o entendimento que somos filhos de Abraão, se nós não tivermos a atitude que Abraão teve. Se você é filho de Abraão, você precisa fazer o que Abraão fez. O que Abraão fez? Ele era perfeito? Não. Ele agia pela fé. Ele acreditava na palavra que fora liberada sobre a vida dele. É isso que a Bíblia está ensinando. Jesus falou: não tem problema vocês falar que são filhos de Abraão. E realmente, os que são da fé, nós aprendemos aqui, os que são da fé são filhos. Mas esses caras aqui, eles acreditavam que Abraão era o pai dele. Nessa mesma história, o Senhor Jesus, ele fala assim, antes que ele diz assim: eu conheço Abraão, Jesus fala. Aí os caras riem dele, falam: ele não tem nem 30 anos, ele não tem nem 50 anos e está dizendo que conhece Abraão. Eles riem de Jesus. Não vou ler aqui agora. Eles riem de Jesus e falam: eles estão dizendo aqui que ele está dizendo aqui que conhece Abraão. Jesus fala o seguinte, só para vocês terem uma ideia, funciona assim: antes que Abraão fosse, eu sou. É ele que está ministrando, irmão. O eu sou está ministrando. Quem está falando para nós é o eu sou. Escolha a vida e vai refletir na sua descendência. Abraão estava morto, estava ou não estava? Sim ou não? Sim. Mas há milhares de anos estava lá alguém dizendo: se está em Cristo, é filho de Abraão e herdeiro da promessa. A escolha dele lá atrás funciona até hoje. Por hoje é só. Pode fechar aí. Esta é a palavra, irmãos. Aí onde você está, curve a tua cabeça e agradeça a Deus. E fala para Ele: meu Deus, muito obrigado por este entendimento. Eu rasgo meu coração para pedir perdão ao Senhor de todas as vezes que eu fracassei
por desistir da vida, achando que só se tratava de mim. Falar para Deus, obrigado por me orientar e me ensinar que não é só em mim. Mais uma vez o Senhor reforça a importância de tudo que o Senhor tem feito, que também é através de nós. Através de nós, os nossos filhos, os nossos netos vão ter colheitas, vão viver milagres extraordinário, não importa o cenário, diga para esse cenário, você não me desanima, os meus filhos são de Deus, os meus filhos colhem comem na mesma mesa que eu como, os meus filhos pertencem ao reino que eu pertenço. Declare, eu creio nesta palavra que Deus me liberou, eu creio nesta palavra que foi liberada. Declare em nome de Jesus, eu sou filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa, e declare, vou fazer como Abraão fez. Declare, eu vou agir a minha fé, eu vou obedecer a Deus. Declare, eu vou andar na garantia da palavra, mesmo não tendo aquilo que ainda mesmo não vivendo aquilo que ainda foi prometido, vou continuar confiando, vou continuar caminhando para viver o milagre. Em nome de Jesus, meu Deus, levanta um exército de filhos de Abraão aqui nessa noite. Levanta um exército de filhos de Abraão aqui nesta noite. Declare, Deus, eu sou um filho de Abraão. Eu declaro isso agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Está determinado, em o nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, obrigado por colocar diante de mim a vida e a morte, mas pedir para eu escolher. Eu escolho a vida, porque eu tenho a garantia que a minha descendência vai desfrutar da vida que eu escolhi. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar rica, abundantemente, que você possa fazer colheitas desta palavra. Se você ainda não enviou o seu dízimo, a sua oferta, chegou a hora de você fazer isso. Tem o número do Pix para você fazer a sua semente para o reino de Deus. O dízimo e a oferta é um tributo do reino que você crê, que você faz parte. E lembre-se, a nossa vida, ela só tem sentido se for também através de nós. Então você pode ter certeza que a sua escolha em Cristo vai refletir na sua descendência. Porque se você escolhe a vida, isso reflete na vida deles. Eu tenho certeza que se você escolher abençoar a casa de Deus, isso vai refletir na sua descendência. É a palavra de Deus que garante. Fique com Deus, um beijo no teu coração. Domingo nós teremos a Escola da Cura. Se você puder participar, venha participar. E domingo também temos a Santa Ceia. Esperamos você aqui. Um beijo no coração. Até o nosso próximo culto.